E se você ainda estiver reproduzindo o padrão de doar tudo para todo mundo, porém em um cenário diferente? E se aquele padrão de dependência emocional, de se doar sem limites para parentes, amigos, namorado, namorada, familiares, parentes, e se esse padrão continua se repetindo nos seus clientes, porém com um outro cenário, um cenário de ultrapassar os limites que você combinou com você mesma que não ultrapassaria, descontos demais, passar muito do horário, dar muitas coisas na sua entrega a qual não foram combinadas? E se tudo isso for o mesmo padrão de repetição que você tinha com os seus familiares, com os seus parentes, com o seu ciclo íntimo social? E se você estiver reproduzindo a mesma coisa com outra desculpa, de que isso é necessário para pagar as contas, quando antes a mesma fala era: isso é necessário porque eu amo essa pessoa? E se você parar de querer salvar o outro e focar essa energia que você tem tanto medo em investir em você, para sua própria expansão, e utilizar os seus clientes, utilizar os clientes que chegam até você como ponte para essa expansão? E se você pegar essa energia que você está colocando em querer salvar o outro para analisar quem chega até você e classificar quem você realmente quer atender, quem você realmente quer sentar para desenvolver, quem você realmente quer para dentro do seu campo de informação. Quando você começa a classificar e avaliar os seus clientes, você começa a criar um limite, você começa a, ok, esse tipo de questão aqui eu quero resolver, eu quero desenvolver, porque isso aqui faz parte do meu processo de expansão, mas isso aqui eu não quero mais resolver, eu não quero mais trabalhar, eu não quero receber pessoas com esse assunto. E, muito importante aqui, avalie o porquê você não quer receber pessoas nesse assunto. Você não quer porque você está evitando alguma coisa ali muito forte para o seu processo de expansão, ou porque você já cansou de escolher aquele problema. Você já cansou de bater na mesma tecla do mesmo problema. E aí você avalia o porquê você está desclassificando aquele cliente para trabalhar com você. Isso é muito importante. Às vezes pode ser até loucura se você tiver com uma agenda pouco movimentada, se você estiver com poucos recursos, classificar cliente pode ser uma loucura. Porém, se você analisar que cada cliente ele faz parte do seu processo de expansão e não são pessoas que você está querendo salvar, você vai começar a avaliar melhor quem pode participar desse processo de expansão, quem é necessário participar desse processo de expansão, quem está ali só para repetir aquele engordo mental daquele mesmo problema. E dali você começa a expandir o seu campo de visão. Quando começam a chegar pessoas que nunca traçaram mentalmente o que você tem internamente, então vamos lá, vamos supor que bate ali na tecla das mesmas pessoas chegando sobre questões financeiras, de não tem dinheiro, e piriri, pororó, e você implora para aquela pessoa ser a sua cliente, ela se torna sua cliente, e aí nas sessões bate sempre a mesma coisa, questão financeira, e piriri, pororó, aquele mesmo engordo mental. Vamos supor que essa seja a questão mais latente, que você está escolhendo repetidamente, está querendo salvar essa pessoa da questão financeira, mesmo aquilo sendo uma questão financeira para você. Esse é um tipo de cliente, esse é um tipo de pessoa. Agora vamos para a segunda análise, segundo tipo de cliente. Um cliente que tem questões de dependência emocional e você nunca olhou para suas dependências emocionais.
E isso interfere um pouco na questão financeira, mas também interfere na questão familiar, na questão emocional, e aquilo está muito maior na questão emocional. E se aquela pessoa, essa segunda pessoa, for a sua ponte para curar a questão financeira? E se nessa análise toda você só continua com questões financeiras porque tem dependência emocional? Porém, por você ter rejeitado essa primeira pessoa, escolhido a não querer trabalhar mais com esse tipo de assunto e aceitar a segunda pessoa, porque ali ela está ampliando um assunto que você ainda não viu, que você ainda não enxergou e não trabalhou, ela está ali como ponte para que você desenvolva esse assunto e expanda as suas questões financeiras, mas mais do que isso no momento, expanda as suas questões emocionais, expanda as suas questões emocionais. Ou seja, quando você começa a avaliar como as pessoas chegam até você e desclassificar de verdade, não só para gerar escassez, de verdade. Olhar para aquela cliente às vezes e falar que você não consegue ajudá-la no momento, que você tem outras soluções ou tem outras indicações para passar para ela, porque aquele problema você escolhe não focar mais. Aquele problema você escolhe que aquilo ali não é mais um problema que você quer ficar colocando força e energia para que aquilo se expanda. Você quer colocar o seu foco em você, na sua expansão. E por experiência própria, quanto mais você querer salvar as pessoas, querer ajudar as pessoas a qualquer custo, mais pessoas prontas e preparadas para sugarem de você vão chegar. Mais pessoas que querem uma salvação externa vão chegar, porque é isso que você está emanando para ela. Eu vou salvar você, eu vou te dar a solução, a fórmula mágica. Quanto mais você emanar isso, mais pessoas assim vão chegar. E pior ainda, mais você vai estar reafirmando para você mesma que você precisa de uma solução externa, de que você precisa ser salva por algo externo. Por quê? Se é o que você está emanando, é um desejo interno seu. É algo que você quer, mas está refletindo no outro. Ou seja, foca na sua expansão. Coloca isso como o seu foco interno nas suas sessões. Você pode até falar de assuntos específicos que sejam sua paixão, que você quer ter uma expansão através daquele assunto. Mas tira esse foco, tira essa energia que você está colocando em querer salvar o outro e de receber pessoas que estão querendo ser salvas por algo externo. Começa a mostrar para ela através de você que a única salvação de verdade está em você, em fazer por você, em fazer tão bem feito por você que isso consequentemente vai chegar em outras pessoas, vai chegar em quem realmente precisa e quer isso. Bom, eu sei que aqui o nosso assunto principal é marketing, e se você olhar bem, classificar o seu cliente é uma das melhores estratégias para você crescer a sua empresa em relação à análise de marketing. Isso é incrível, mas a base aqui não é falar só sobre marketing, é falar sobre a vida e o marketing como um desses espelhos para expandir, crescer e se desenvolver na vida. E, consequentemente, em outras coisas também. Mas aí eu acredito muito que vai do individual de cada um. Tudo isso eu trago e desenvolvo dentro do caminho do meio. E se você quer aprofundar nisso, quer aprofundar nesses conceitos, quer compreender a estrutura que eu utilizo, a estrutura que eu ensino você a criar para desenvolver uma metodologia autoral que te permite focar nas coisas que você realmente quer focar, a descrição de tudo o que você precisa saber sobre o caminho do meio vai estar aqui abaixo.